Prezados, tudo bem? Eu vou aqui apresentar para vocês brevemente um retrato do sobre uma narrativa histórica breve sobre a história com ênfase cultural da Coreia. Eu vou mais ou menos até mais ou menos o início do século XX, depois dos horrores da Guerra da Coreia, mas eu gostaria primeiro de apresentar um panorama para vocês a respeito da história cultural da Coreia. Eu acho que isso estou atendendo a vários pedidos que estão chegando. Eu decidi então fazer isso uma exposição breve para vocês, né? E aqui eu começo com um belíssimo retrato, né? Um dos meus artistas favoritos da Coreia, que é o Byung Sang-byok. O Sang-byok, na verdade, ele é um dos artistas, não se sabe quando ele viveu, provavelmente um período já tardio da dinastia Joseon, século XVIII. Mas os retratos dele do cotidiano, da natureza, ele consegue guardar, ele consegue captar, melhor dizendo, a sutileza do momento da natureza. Esse aqui é um dos meus retratos favoritos, que é um gato provocando uma borboleta dele, provavelmente do século XVIII. Ele era muito apreciado pelos reis Joseon, a elite Joseon do século XVIII em diante. E foi nesse período de Joseon que foi uma tentativa, foi um período de produção cultural significativo para a Coreia, porque a Coreia estava atravessando um período que essa dinastia ela vem desde o final do século XIV e termina só no início do século XX. É um período em que a Coreia ela busca uma identidade própria, uma essência própria, né, por N motivos, por tentativas de invasões estrangeiras, por mudanças dinásticas da China no século XVII, e ela vai buscar suas próprias raízes e suas singularidades. O Sambioca aí retratando, ele está tentando buscar o cotidiano, a leveza do cotidiano, né, a delicadeza também do cotidiano. Então eu acho que ele representa bem, eu acho que seria uma boa começarmos com ele a nossa apresentação. Bom, como é que a gente começa então as considerações da arte, da história, a arte, a cultura coreana? A gente, na verdade, tem que remeter ao período neolítico até anterior, né? Você tem a presença já de cerâmicas do período neolítico anterior a 8, 7 mil antes de Cristo, em que as cerâmicas já apresentam um padrão estético, no caso aí, um padrão de pente, evidenciado aí nesse objeto com fundo pontiagudo que foi descoberto perto de Seul, em Yamchadong. Então isso aí, e é interessante porque notarmos que isso também vai ter uma comunicação com o arquipélago japonês. Sabemos que as cerâmicas japonesas também são muito antigas e apresentam também esse padrão de pente. Então há sim certamente uma ligação aí entre as duas regiões aí do leste asiático, né? E até por N outros motivos com relação a uma raiz linguística em comum, embora bastante recuada, né? De regiões tungústicas, interior da Sibéria e por assim vai. Então acho que a gente deve primeiro apreciar essas peças de cerâmica, evidenciando uma transição, né, de um estilo de vida que era mais nômade para um estilo de vida mais de estoque, de armazém de alimentos que estava sendo produzidos no cultivo do painço, de arroz, de trigo, né, que estava possibilitando uma transição de uma civilização, de uma cultura mais sedentária, ao longo das possibilidades, né, fluviais dos rios e do cultivo, já no oitavo, sétimo, sexto século antes de Cristo, né? Bom, aqui tem um retrato de uma pedra lascada, né? Isso aqui foi que remonta ainda ao período anterior paleolítico, né? Sendo que o neolítico começa uma transição por volta de 8.000 antes de Cristo, com o uso de cerâmicas para armazenar alimentos, né? E como eu disse, a cerâmica com padrão de pente ela é evidenciada. Na verdade, esse slide poderia até ser melhor encaixado anteriormente,
que isso aqui foi descoberto em Jongok-ri, que apresenta, na verdade, uma expressão mais da caça, né? Anterior, portanto, a 8.000 a.C. em diante. Bom, como é que começa as narrativas? Aqui estamos entrando ainda no período ainda meio mitológico do que a gente começa a enxergar como uma história coreana, né? E remete-se ao fato de que existiu uma primeira figura, que é considerado o pai de todos os coreanos, que vai ser o Dangun. E teoricamente depois os seus sucessores teriam reinados muito longevos. Eles teriam trago e evidenciado para a humanidade as coisas como a agricultura, a metalurgia e por assim vai, né? Dangun, ele é, na verdade, um produto já de acordo com a mitologia coreana, de um filho de divindade com uma ursa, e ele nasce no mítico, uma mítica montanha, a montanha de Baekdu, já na fronteira da Coreia do Norte atual com a China, e ele seria descendente, então, portanto, de Huanu e Huanin, que seriam entidades celestes que teriam proporcionado todos os avanços, conhecimento para a fundação de uma nação coreana. Hoje inclusive muitos dirigentes da Coreia do Norte, eles alegam que esse rei existiu, que eles têm alguma ligação e visitam esses sítios sagrados. Existe até uma cerimônia, inclusive, algo que remete aí ao Monte Sagrado e Tangun, num feriado específico na Coreia do Sul, inclusive, né? Mas assim começam as narrativas, né? As narrativas históricas, as narrativas de uma busca de uma identidade, de uma essência coreana, de uma nação coreana. Isso aí, na verdade, estamos ainda lidando com o que é relatado no Samguk-yusa, né? Um grande épico de narrativa das origens do reino, dos reinos coreanos aí. Bom, desse período também consta muitos dolmens, né? Que são essas estruturas de pedra que, curiosamente, não existem muitas, nem na Manchúria, nem na China, mas na Península Coreana existem várias. E isso evidentemente remete a períodos anteriores, né? Existe já evidências, portanto, de um trabalho massivo, organizado, envolvendo muitas pessoas, portanto, era possível ter uma organização, e provavelmente isso remete ao período dos últimos séculos antes de Cristo, né? Então temos aí expressões, no caso dos domens, assim como em outras partes do mundo, talvez com significado astronômico e tumular, a resistir o tempo, né? As expressões de arte, elas, dependendo da situação, ela é uma expressão profundamente humana, para resistir ao tempo. Os domens, talvez sejam as expressões mais puras disso. É uma arte em pedra que foi feita para perdurar ao longo do tempo. E é uma expressão humana, é um trabalho humano, né? O significado dessas obras tem é uma obra com o significado humano, ela não é um significado aleatório. Então, estamos falando ainda das origens de uma expressão, depois que vai se desdobrar em várias vertentes, questão da artes visuais, a arquitetura e por assim vai, mas aqui tudo ainda estamos numa expressão unificada, de um tempo recuado, de uma expressão humana, né? Bom, estou pulando aqui já para a ascensão de alguns reinos que começam a surgir na Península Coreana, né? O mais proeminente deles vai ser o antigo reino de Goguryeo. Go, né, em coreano é antigo, velho. Então, essa é uma dinastia, a primeira, a velha dinastia Goryeo, porque haverá uma segunda, né? Então, eles vão diferenciar para esse termo Go, né? E aqui já temos referências históricas, cronológicas, né? No caso, os magníficos murais que são achados nas tumbas do período Goguryeo,
são impressionantes. Isso já demonstra um momento dinâmico de caça, com o uso do cavalo e do arco e flecha, né? Então estamos aí já um período que ecoa o período do nomadismo anterior, mas estamos num período já bastante estabelecido de sedentarismo, de reinos organizados em torno da aliança de clãs, que vai permitir a existência de reinos, né, organizados na Península Coreana. Essa da mais do norte, ela foi uma das maiores, que vai ser a antiga Goryeo, Goguryeo, né, de 57 a.C. até aí o meados do século VII depois de Cristo. Esse aqui é o mapa, na verdade, da situação da Península Coreana no século V. Veja, Goguryeo está mais ao norte, ela pega toda a região da Manchúria, boa parte da Manchúria, além do rio Yalu, na região hoje que é grande parte da Coreia do Norte e até um pouco ao sul do paralelo 38. Ao sul temos aí alguns outros reinos que vão ter evidência na história coreana. A Baekje, que é virado mais para a península Liaodong e a China, e a Shilla, que vai ser mais ligados aí ao mar oriental, o mar faz proximidade com o arquipélago japonês, junto com o pequeno reino de Gaia, né? Então isso aqui é uma situação do século V. O budismo e o confucionismo começam a chegar gradativamente na Coreia, né? Aqui temos retratos de imagens de figuras celestiais que deixaram de atingir a iluminação e a quebra do ciclo do sofrimento samsara, ou seja, a iluminação nibbana, que são, no caso do budismo mahayano, que começa a fazer marca ali, vindos de terras chinesas, são as figuras chamadas bodhisattvas. Aí retratado, né, na cerâmica, durante o período Goguryeo, nesse caso aí em 372. Então isso já começa a marcar o período da cultura Goguryeo. Segundo, também temos evidências da adoção de valores confucionistas para organizar o sistema burocrático e educacional do reino Goguryeo, né, o reino mais ao norte, que vai ser chamado Terrak. Aqui temos uma estela erguida por um dos maiores reis de Goguryeo, que vai ser o Gwangyeo do século V, e ele vai ser do 19º rei, que vai expandir significativamente as fronteiras, inclusive para as terras manchurianas, ao norte do rio Yalu, e mesmo avançando para o litoral das extensões siberianas, mais a nordeste ainda, do leste asiático. Essa estela é muito famosa porque foi erguida por o seu filho, né, o Jiangsu, e ela está hoje na província de Jilin, na China, e ela comemora então as realizações do seu pai. Então isso é uma expressão do marco, do auge do reino Goguryeo. E vejam, muito dos limites de Goguryeo incorporava hoje que são terras chinesas, que são as terras manchurianas, que têm aí uma possibilidade de planícies de produção agrícola significativos, dependendo da época do ano, né? Novamente, tal como os domens, a estela em pedra é uma expressão humana, mas nesse caso já começa a ter inscrições que reconhecemos e nos traz uma mensagem mais específica. Lembrando que aí a adoção da escrita chinesa, o Hancha, ele vai ser até o século XIX visto com muito prestígio entre a elite coreana, né? Muitos vão buscar depois estudar os valores confucionistas, os clássicos confucionistas. Muitos atendem também o período de exames imperiais da China e voltam com muito prestígio. E eles carregam essa valorização da escrita chinesa. Agora, a língua chinesa é completamente diferente, é um ramo linguístico completamente diferente. A adoção da escrita é uma coisa. Agora, eles tiveram que combinar isso com uma língua tal como o japonês, é completamente diferente do chinês. Só que a escrita ela carregava esse prestígio, o prestígio da cultura dos seguidores,
dos seguidores, dos alunos, dos pensadores confucianos e assim por diante. Então isso já está começando a ser evidenciado durante o período Goguryeo, aí no século V, né? Baekje, que vai ser um reino um pouco mais ali ao sul, especificamente ali mais a sudoeste, também vai apresentar grande expressão artística. Né? Nesse caso aqui é um bronze dourado de uma delicadeza evidente, né? do período do século VI de Baekje. Então, estamos lidando com um período em que a metalurgia já apresenta um domínio muito avançado e refinado. Né? É claro que o metal ele sobrevive mais ao longo do tempo, então temos mais acesso a esses materiais que resistem ao tempo do que outros materiais perecíveis. Tá? E é claro, o incenso, né? O incenso que é um elemento muito importante, não somente nos cultos budistas, como também o culto aos ancestrais que o confucionismo preconiza. E assim você, acendendo o incenso, como se observa em muitas sociedades no leste asiático, é uma maneira de você homenagear ancestrais espíritos, né? Através da queima do incenso. Aqui tem uma expressão belíssima de ouro, uma coroa de ouro do pequeno reino de Gaia, né? No sul ali. Temos aí não somente a expressão do material nobre, mas também pingentes de jade aí, curvos pendurados nessa coroa. Existem outras coroas magníficas, eu não trouxe aqui por questão de limites, mas a de Shilá, por exemplo, tem coroas que são lindíssimas, que hoje encontram-se em museus na Coreia, né? E a figura do Buda, provavelmente o Amitabha, né? Uma expressão aí do Buda no Bodhisattva, nesse caso num templo do período do reino de Shila, cerca de 706, nesse caso vindos do pagode do templo de Huangboksha, né? Novamente, o teor budista é marcado, é acentuado. Ele chega nos primeiros séculos, é claro que ele vai ser retrabalhado, adotado por algumas elites, algumas famílias governantes que enxergam vantagem em adotar o budismo, porque o budismo amplia o alcance, os contatos internacionais, entendendo que também o budismo começa a ter uma ascensão marcada em várias regiões da China nos primeiros séculos depois de Cristo, inclusive do período Sui em diante. Né? Você também tem a adoção do budismo do ramo mahayano, que era muito marcado nas terras chinesas, mas também adota-se também uma adaptação com os costumes locais coreanos. Né? Então não se chega de uma forma inalterada, ela trabalha por exemplo, culto a ancestrais, culto aos espíritos da natureza, né? E por assim vai. Então não é uma simples imposição. Estamos trabalhando mais uma dinâmica cultural de adaptação, né? E até sincretismos, dependendo da localidade. Na Coreia não seria diferente, assim como em outros locais. Eu acho que uma coisa que marca no plano político é uma tentativa desastrosa, entre outras, de alguns comandantes chineses, como no caso aí no século VII da dinastia Sui, de tentar subjugar o reino Goguryeo e na batalha definitiva de 602, em que o comandante chinês e as tropas chinesas elas ou se afogam em grande número na batalha de Salsu, ou eles fogem muito além da península Liaodong aqui para regiões além. Então, aqui você tem uma expressão de repúdio, de defesa e de limites dos avanços chineses. Né? E isso tudo vai começando a sedimentar a unidade, o senso coreano em comparação com os chineses. A Batalha de Salso, ela talvez seja uma das batalhas mais determinantes da história coreana, né? Entre outras invasões que eles vão enfrentar e vão repudiar ao longo de sua história. Aqui eu tenho um retrato
de um período de reinos unificados, agora em duas vertentes, né? O que vai cair depois de problemas dinásticos de sucessão e de política, que vai ascender no norte, que vai ser Balhae. Então é mais quase como uma sucessora do que tinha restado de Goguryeo. E no sul percebemos aí o grande avanço do reino Shilla, em detrimento de Baekje, em detrimento da pequena Gaia. Inclusive há relatos de uma proximidade de Shilla com a dinastia Tang chinesa, né, justamente para tentar se fortalecer diante dos seus vizinhos e segundo para conter em duas frentes o reino de Balhae no norte. Então temos aí um mapa no século VIII. Do período Shilla, que é um período bastante rico em expressão artística, né, da história coreana, temos, por exemplo, aqui um detalhe de um sino sagrado do rei Seongdeok, em bronze, né, e a belíssimo detalhe aí de uma apsara, né, com a decoração em volta dela. A Apsara é uma entidade que está presente também no universo budista, que remete inclusive até no universo hindu. Estamos trabalhando aí o imaginário budista, como chega e como ele é adotado e adaptado à cultura coreana. Inclusive, do período do Shilla, é o período que na capital Gyeongju, que é considerado quase que um museu a céu aberto, né? Você tem expressões das mais centrais da história coreana, como o templo de Boguksa, por exemplo, expressões artísticas que remetem ali quase que uma idade de ouro da história coreana. É um período de florescimento comercial, de contatos internacionais, de um período formativo da cultura, da identidade coreana, é o período Shilla. É um dos elementos mais importantes do que vai começar a se desdobrar nos séculos posteriores, século VIII, IX em diante da história coreana. Balhae, ela também vai herdar também aquela carga de influência vindos da China, né? Naturalmente, é uma fronteira ampla que ela guarda ali no nordeste da China. Aqui você tem também, novamente, uma expressão do budismo, né? Trabalhado numa pedra, numa estela de pedra, e que marca, evidentemente, a história coreana, assim como todo o leste asiático. Aqui temos um retrato de Goryeo. Agora não é o antigo Goguryeo, né? Agora é Goryeo, né? E Goryeo vai ser aquele reino que vai praticamente avançar em cima de Shilla. Ele pede os domínios mais ao norte, mas ele vai tentar unificar novamente a península, né? E é um período interessante, porque é um período que ele vai trabalhar a herança de Shilla, ele vai trazer elementos de Balhae, e nessa síntese ele vai começando a produzir a expressão mais clara, evidente e singular da cultura coreana. Não posso deixar de falar, eu acho que é o auge da expressão artística, cultural de Goryeo, vai ser a sua porcelana, né? As cerâmicas, melhor dizendo, celadon, com essa mistura acinzentada, esverdeada, que vai ser grandemente apreciado no mercado e elite japonesa, o mercado e elite chinesa, e depois com a expansão das rotas terrestres marítimas por todo o alcance das rotas comerciais marítimas da Ásia, chegando inclusive a ser muito demandado entre os califados muçulmanos na região mais do mundo mediterrâneo e por assim vai. Talvez seja, para mim, na minha opinião, um dos auges uma das porcelanas cerâmicas mais belas da história da humanidade, sem dúvida. Entre elas está as cerâmicas de Goryeo. Não à toa, depois, os japoneses eles vão ir atrás, inclusive nas invasões de Hideyoshi, e eles vão atrás, se eu não me engano, eu coloco isso depois, que eles vão atrás dos ceramistas dessa escola para tentar levar isso depois para algumas ilhas no arquipélago japonês. No século XIV, ainda no período Goryeo, temos também já a invenção do tipo móvel de prensa de metal.
né? Uma grande invenção dos coreanos, no caso aí revelado do século XIV na obra Titi, né? Vejam que estão ainda usando a escrita chinesa, o Hanja, tá? E talvez o maior monumento budista com mais de 80 mil blocos de impressão de madeira, no caso é o que vai ser o Triptaka coreano, né? E é todo o cânone da escrita budista. Talvez quando eles fizeram isso, eles tentaram preservar toda a essência dos ensinamentos budistas para que aquilo simbolizasse a essência última da nação coreana. Então eles guardaram isso no museu, depois isso foi destruído e eles fizeram uma outra a versão dessa enorme coleção, né, dos escritos budistas depois das invasões mongóis do século XIII. Não somente na Coreia, existe também a versão Triptaka, por exemplo, no Mianmar, entre outras terras, tá? O período mongol chega com as invasões transasiáticas, né? Os mongóis eles estendem a dominação, chegam a estabelecer inclusive uma dinastia mongol, a Yuan, no século XIII. Eles avançam com os descendentes, os Khanatos, depois de Gengis Khan, e também não seria diferente vindo ali ao norte do rio Yalu sobre a Coreia. Nesse caso, eu achei uma arte do período retratando o costume mongol de ir à caça, né, e animais a tigres, e é uma arte coreana do período. Os mongóis eles submetem os regentes, né, de Goryeo para serem tributários do Império Mongol, do grão mongol que está instalado no Império do Meio, o Império Chinês, logo ali do lado. Então vai ser um período de turbulência e de submissão dos coreanos, as famílias coreanas, para atender essa elite mongol que chega a se estabelecer em toda a região. Isso vai marcar o século XIII. Agora, depois da retração dos mongóis, você tem uma série de mudanças no leste asiático. Aqui você tem uma ascensão, a última grande dinastia coreana que vai ser a Joseon. Tem um mapa aqui das suas províncias, cidades principais do século XV. Então há uma retração dos mongóis, há uma outra articulação das famílias coreanas, há uma busca por uma cultura, uma identidade coreana. Então, nesse caso, com relação à China, depois da queda dos mongóis na China, né, no caso, você tem a ascensão de uma dinastia, a dinastia Ming, e o estabelecimento, né, a vitalidade das relações do reino coreano Joseon com a dinastia Ming chinesa. Inclusive também com contatos ocasionais com o arquipélago japonês a leste. Um dos maiores reinos, o período Joseon vai ser capital para a história coreana, né? Entre eles tem aqui o túmulo do rei Taejong. Taejong, que foi o terceiro da dinastia, ele implementou uma série de reformas do governo, reformas não somente burocráticas como ideológicas, ou seja, ele novamente traz estudiosos acadêmicos confucianos que tinham sido negligenciados ou marginalizados durante o período mongol. Então, os mongóis eles não enxergavam, eles não adotaram tão profundamente os ensinamentos confucianos. Então, quando a dinastia Ming chega na China, e também uma mudança aí da realidade com a dinastia Joseon, você tem uma retomada dos estudiosos confucianos a serem implementados. No caso do reinado de Taejong, você tem isso expressado durante o seu período, como no sistema de leis Robé, né, que são etiquetas de identificação, a dependendo da classe social e na aprovação dos exames imperiais, né? Há uma realização de censo e das terras, e também uma organização dos órgãos executivos, que vai ser chamado os 6 ministérios durante o período Taejong. Então a gente está entrando num período já fundamental do início da dinastia Joseon. Eu trouxe aí o túmulo dele, do rei Taejong. E, claro, não podemos deixar de falar do Sejong, que vai ser talvez um dos maiores reis da história coreana, que, junto com outras realizações, a mais duradoura vai ser a criação do alfabeto Hangul. Ou seja, é um alfabeto, ela diferencia-se do Hanja. O Hanja vai ser ainda muito
apreciado pela elite coreana, confucionista, só que o Hangul já começa a dar possibilidade à população em geral, e talvez, não se sabe se Sejong fez isso ou não, mas a tradição diz que foi ele que mandou criar esse alfabeto Hangul para que as pessoas pudessem ter acesso aos ensinamentos confucianos e os ensinamentos budistas. Inclusive hoje, até os dias de hoje, na Coreia, é comemorado o dia da criação do alfabeto Hangul. E haverá avanços nas técnicas e nas ciências, né? Então aqui você tem um retrato de um mapa astronômico bastante detalhado do período Joseon do século XVII e também aqui um retrato do relógio solar, né, do período Joseon. Entre outros, né? Temos aí o desenvolvimento, como eu disse, da imprensa móvel, temos também aí no campo de batalha quando eles enfrentam os japoneses na Guerra Intin, que vai durar de 1590 1592 a 1598, com as invasões de Hideyoshi, vindos do arquipélago japonês. E ali você tem evidenciado o uso de navios tartarugas, né, com grande almirante I, né, o I Sushin, né, e é ele que, através de um conhecimento tático impressionante da situação, ele consegue então estrangular a sustentação naval das tropas japonesas que tinham arrasado boa parte do reino Joseon nessa guerra em Tin. Foi um delírio desse senhor da guerra, o Toyotomi Hideyoshi, japonês, e depois, quando ele morre, você tem aí um certo isolamento entre o reino coreano com relação aos japoneses, mesmo porque os japoneses depois estabelecem uma dinastia em cima dos shoguns Tokugawas, e depois haverá uma série de éditos de seclusão, né, que eles falam que é o sakoku, de você limitar significativamente os contatos com os estrangeiros. Não digo que é total, porque houve ocasionais contatos coreanos, embaixadas coreanas que chegavam ali ao arquipélago japonês, principalmente pela ilha de Tsushima. Então aqui temos um retrato da época, né? O sítio da cidade de Busan, da cidade de Busan, que sempre teve uma comunidade japonesa significativa, e a expressão portuária comercial de Busan sempre foi importante na história coreana. Eu trouxe aqui um belíssimo expressão cerâmica da Joseon, já um período posterior àqueles seladons de Goryeo, que vai ser um retrato figurando bambu e pássaros da dinastia Joseon e ameixas. Isso novamente é muito apreciado no leste asiático, né? Tanto nos chineses quanto no sudeste asiático, quanto também no mercado japonês. No período Joseon, já começamos a ver também, inclusive, o crescimento das cidades. Então significa que há aí uma fertilidade, uma organização e uma estabilidade do período Joseon, mesmo porque durante o período Joseon ele tem que começar a lidar com uma realidade da seclusão do reino japonês, desde o início do século XVII, e também haverá um esfriamento das relações de Joseon com as mudanças dinásticas que acontecem na China, com o final da dinastia Ming e com a ascensão dos Manchus, né, que vão sedimentar a dinastia Qing, a última dinastia imperial chinesa, a partir de 1644. Né? Muitos coreanos, eles começam a se enxergar e eles se postam como uma maneira de, olha, agora somos os verdadeiros herdeiros de Confúcio. Porque os Manchus primeiramente, eles respeitavam as tradições confucionistas. Isso provocou uma reorientação e um isolamento do reino coreano durante o século XVII em diante. Né? De maneira até simplificada, depois um outro viajante europeu chamava, depois do século XVIII, XIX, o reino coreano de reino ermitão, porque ele tinha limitados contatos com os japoneses e também muito limitados contatos com a dinastia Manchu na China. Agora, com o crescimento das cidades, você tem a expressão cultural coreana vindo à tona. No caso aí, a variedade dos teatros Panchori, né, que vem desde o drama, a comédia, de retratar o cotidiano, os valores dos coreanos. Né? E vão produzir belíssimas obras. Né? A literatura coreana ela floresce durante o período Joseon, e muito em cima dessa expressão desse teatro Panchori.
Nas artes visuais, igualmente, né? É uma busca da singularidade da expressão coreana. No caso aqui, há um retrato, além daquela de capa que eu trouxe para vocês, de Kim Soo-gyu, né? Que no caso é uma paisagem chuvosa. Uma busca por paisagens coreanas. Então, na verdade, é uma orientação de desligar das tradições do cânone da arte chinesa, que tradicionalmente era bastante forte na história coreana, para buscar retratar paisagens, montanhas coreanas. Então já aí há uma outra motivação da arte durante o período de Joseon na história coreana. E entre eles também é o retrato da sociedade. No caso aqui, essa belíssima obra do Shin Yu-bok, que vai ser Amante sob a Lua. Nesse caso aqui é um Yamban, né? A classe de letrados junto com a sua amante sob a lua, identificado pelo característico chapéu preto dessa classe de letrados de Yamban. Os Yambans, eles eram aqueles que estudavam os clássicos confucianos, neoconfucianos, e aqueles que eram admitidos os mais altos escalões da sociedade Joseon. Bom, a tragédia começa a ser anunciada com a reorientação da política japonesa, depois do início da era Meiji. Né? No caso, o Japão começa a invadir uma série de ilhas que pertenciam ao Império Chinês ou eram tributários ao Império Chinês, como as ilhas Ryukyu, depois na Primeira Guerra Sino-Japonesa de 1895 sobre Taiwan, e também toma a Coreia, né, tradicionalmente mais ligada à China. Mas aqui temos o primeiro momento na assinatura do Tratado de Kanghua, né, numa ilha no litoral coreano, em que os japoneses impõem-se gradativamente trata já a Coreia como independente do Império Chinês, para depois ela começar a reivindicar a China como parte do seu império, como protetorado. Isso aqui é uma arte, evidentemente, é uma arte já japonesa a realçar o evento. Eu acho que os tempos começam a ficar bastante sombrios já com a morte da imperatriz Min, que está aí retratada acima de mim. Né? A Min, na verdade, ela buscava maior autonomia dos coreanos frente às investidas japonesas. Muitos da sociedade coreana estavam ansiosos em ter uma série de reformas modernizadoras, abertura do mercado, e que os japoneses prometiam. Né? Muitos, inclusive, da classe média Chunxin, né? Mas a Rainha Min, ela buscou uma autonomia e ela buscou negociar dentro do possível. No caso, ela até buscou o apoio dos russos. Né? E evidentemente numa tragédia existe alguns japoneses que vão e assassinam ela. Né? E tem aqui um funeral realizado 2 anos depois do seu assassinato, mas eu acho que esse já era um período já bastante terminal de fraqueza diante das investidas japonesas no final do século XIX. Lembrando que, claro, em 1905 o Japão ele declara a Coreia como protetorado e ele anexa a Coreia como parte do seu império em 1910 em diante. Os coreanos eles não aceitam isso de maneira passiva, eles sempre vão questionar. No caso aqui, é uma das maiores marchas de protesto de coreanos querendo maior autonomia diante dos japoneses, que foi realizado 1º de março de 1919. Na verdade, esse período ele é o período das assinaturas de paz da Primeira Guerra Mundial, em que, como o presidente americano Wilson tinha prometido, entre outros, a autodeterminação dos povos. Então, isso foi sinalizado para os coreanos, que eles tentaram fazer a sua voz ser ouvida ali em Versalhes, em 1919, mas eles foram amplamente ignorados. Né? Mesmo porque muitas potências vencedoras tinham na Primeira Guerra aliado aos japoneses, então eles simplesmente ignoraram as reivindicações dos coreanos. Né? É um período muito, muito complicado, muito humilhante para os coreanos. Né? E a inatividade, o desprezo da sociedade internacional é uma coisa que marca muito a história coreana no início do século XX. Eu gostaria de só trazer, talvez, a expressão da opressão da época com talvez um dos maiores filmes coreanos, que vai ser o Arirang, de 1926. E Arirang ele se baseia num camponês que a irmã dele, depois ela é maltratada e violentada por um oficial
japonês, e o irmão tenta vingar isso de alguma maneira e ele não consegue, ele começa a ficar ensandecido, né? E evidentemente depois, claro, tudo isso, a obra, essa obra Arirang, ela reflete a insanidade dos tempos, a opressão insuportável que os coreanos tinham diante da mão dura dos japoneses em administrar todos os recursos, todo o cotidiano da Coreia. É um período quando o Japão adota uma política de assimilação, até de negação do uso da língua coreana, né, de imposição de vestimentas, da cultura. Nas escolas coreanas deveria se usar os uniformes baseados nos que era adotado no Japão, um projeto de modernização controlado à mão de ferro pelos japoneses, inclusive a entrada de empresas japonesas que vão tentar extrair o máximo dos recursos naturais, minerais da Península Coreana e depois na Manchúria para alavancar o projeto de fortalecimento militar e econômico do Japão durante a década de 20 em diante. E depois temos aí o trauma, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a saída, a retração dos japoneses, da expressão inicial do que vai ser a Guerra Fria. Né? Kim Il-sung, que tinha batalhado contra os japoneses na Manchúria, depois, que é treinado nas academias soviéticas, ele é apoiado pelos soviéticos, ele vai e praticamente toma toda a península em 1950. Né? Depois haverá uma contraofensiva grande dos aliados norte-americanos sob o general MacArthur, e depois haverá uma outra ofensiva com apoio chinês dos norte-coreanos, que vão estabelecer na fronteira até hoje desmilitarizada do paralelo 38 Norte, sem nenhuma assinatura do Tratado de Paz. Agora, a arte desse período vai ser muito problemática. No caso da Coreia do Norte, você tem a propaganda e a arte usada como uma propaganda para legitimar o regime de Kim Il-sung, o primeiro líder da Coreia do Norte que vai fraturar a península em dois a partir de 1953. E os horrores da guerra, que entende-se não somente os abusos coreanos, os japoneses deram ao povo coreano, como também as ofensivas militares dos americanos, seus aliados, na Guerra da Coreia. Isso vai traumatizar e produzir um regime bastante fechado depois, né, depois da morte de Stalin, principalmente, e vai gerar um regime único, muito fechado, muito isolado no norte da Península Coreana. No sul vai florescer um regime que não necessariamente segue a democracia, né? Durante o período do general Park Chung-hee, por exemplo, você teve um período com apoio americano de você ter uma economia que vai crescer a largos passos, tal como Singapura também tinha experimentado depois ao longo do século XX, mas haverá também um período antidemocrático também na Coreia do Sul. Somente da década de 1980 em diante na Coreia do Sul, através de vários protestos, inclusive, a força da sociedade sul-coreana ela começa a denunciar esses excessos do que tinha herdado do general Park Chung-hee na Coreia do Sul. Né? Mas aí eu gostaria de terminar por aqui. Eu não gostaria de me aprofundar mais, eu estou aqui mais preocupado em tentar deixar algo para vocês da cultura da arte coreana, que eu acho que hoje está bastante evidenciado nas formas mais do Hallyu, das músicas pop, do consumo, né? E muitas vezes remetem a períodos da história, a valores da história, que não estão tão evidentes para o público ocidental. Então talvez essa aula ela possa contribuir para isso, né? Eu vou terminar por aqui. E aí vejo vocês aí nas futuras aulas. Eu vou deixar aqui na descrição algumas indicações de referências para leitura. Entre eles, eu tenho o meu livro, né, A Montanha e o Urso, uma história da Coreia, que vocês acham na Amazon, ou a seção da história coreana, que está na íntegra, no meu livro História da Ásia, que também está à venda na Amazon. Vocês encontram o material inicial para dar o contexto aí, social, histórico, para entender a riquíssima história cultural coreana. Tá bom? Beijos e abraços, até mais.